Agora do esporte, viu? Leonardo Freire já está aqui com a gente. Vamos começar falando de artes marciais, né? É isso mesmo, Gilvan. Você lutou o quê já? Artes marciais? Sim. Assisto ali um filme, uma coisa, uma competição. Karatê Kid 2, né? E por aí. Pois é, bom dia para você que nos acompanha. É que mais um esporte, o jiu-jitsu, pode ser considerado uma ferramenta de empoderamento feminino. Como arte marcial, a prática oferece técnica de defesa pessoal. A gente vai saber detalhes com a Eliana Gonçalves. A Eliana está aqui com a gente para falar sobre esse projeto, né, Eliana? Esse projeto importante. Eu vou repassar a pergunta para a Eliana. A arte marcial é sua praia, Eliana? Bom dia. Não mesmo, viu, Léo e Gilvan? De jeito nenhum. Mas, de repente, nesse projeto lá da Prefeitura de Penedo, quem sabe, né? Porque é um projeto muito bacana, que une força, superação, autoestima, segurança. Quem está aqui com a gente vai dar detalhes a respeito desse projeto é a secretária da Mulher lá de Penedo, a Mariana Barbosa, que veio nos dar essa entrevista. Secretária, bom dia, muito obrigada por ter vindo. Queria que falasse um pouquinho a respeito desse projeto, que já existia, agora vocês estão com um reforço aí voltado para a mulher, não é isso? Bom dia, Eliana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Esse projeto, né, o Ela Se Garante na Defesa Pessoal, ele começou de forma muito singela na Secretaria da Mulher, e aí ele foi ganhando força, foi ganhando corpo e dimensão. Então, nós estamos ofertando às nossas meninas e mulheres penedenses aulas gratuitas que serão realizadas agora não mais na Secretaria da Mulher, serão realizadas agora no Centro de Treinamento Checkmate, e será a nossa instrutora, a professora Sofia, também uma mulher que também começou no nosso projeto, e também sobre as instruções do professor Fernando. As alunas que mais se destacarem, que forem mais assíduas e dedicadas e que quiserem também competir, a Secretaria da Mulher e a Prefeitura de Penedo vai estar dando o kimono para essas meninas e também custeando essa ida delas para onde elas quiserem aqui pelo Brasil. É um projeto que a gente pode falar que a iniciativa, o pontapé inicial, a gente pode dizer que é a defesa pessoal, mas é um projeto mesmo de tirada do sedentarismo, de dentro de casa, de fortalecer o vínculo feminino. Na verdade, a defesa pessoal, o esporte em si, ele é muito mais do que um esporte. Ele é um momento de conexão entre nós mulheres, é um momento de fortalecimento, um momento de união, de autoconfiança. Então, isso só vem a fortalecer ainda mais a nossa causa. Em Penedo, além da defesa pessoal, o Ela Se Garante também proporciona aulas de dança, de futsal, de handebol. Vamos começar agora em novembro também uma assessoria de corrida com as nossas mulheres penedenses. O nome do projeto é muito bacana, Ela Se Garante. Isso já fortalece aí a autoestima da mulher, né? Exatamente. Em Penedo as mulheres têm ganhado cada vez mais voz e fortalecendo devido a isso, a união em acreditar no nosso projeto. E como é importante, Eliana, a gente ter um gestor, assim como o Ronaldo Lopes, que tanto acredita na causa realmente da mulher, não fica só de falácias, e ele realmente abraça a nossa causa. Quem estiver lá em Penedo e quiser participar, como é que faz? E só para a gente reforçar, só vale para quem é morador de Penedo, né? É um projeto para mulheres e meninas penedenses. As inscrições estão sendo iniciadas a partir de hoje, lá na sede da Secretaria da Mulher, que fica na Avenida Getúlio Vargas, de 8 às 13 horas. E basta ser mulher penedense e pode participar. Como é que está a adesão? Porque assim, quem vê de cara acha que o jiu-jitsu é um esporte masculino. Mas como você disse, inclusive a professora já se formou nesse projeto, né? As mulheres estão aceitando isso? Pois é, ele começou de forma muito pequena, como falei, singela, e ganhou muito corpo. E por esse motivo nós tivemos que aumentar, conseguir um espaço maior. Por isso ele agora está sendo um centro de treinamento devido à grande procura, graças a Deus. Você tocou aí no ponto muito importante, é que além da prática esportiva, as mulheres podem se interessar e participar realmente de competições. E esse apoio que vocês estão dando, de kimono, de custear viagens, isso é muito importante para estimular a prática esportiva. A gente realmente acredita no esporte, na força do esporte, do quanto ele pode mudar o mundo. Acredita também na mulher. O jiu-jitsu não é esporte apenas masculino, o futsal também não é esporte apenas masculino. A gente vem mostrando isso a cada dia com as nossas meninas, nossas mulheres. Para a gente encerrar, inscrições gratuitas a partir de hoje, não é isso? A partir de hoje, a partir agora das 8 horas, estão todas as nossas mulheres convidadas e vamos juntas mostrar a nossa força. As mulheres podem ir lá na secretaria? Devem ir na secretaria com o documento com foto.
Perfeito, secretária. Muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio. Então é isso, Léo e Gilvan, fica aí o recado para todas as mulheres penedenses aproveitarem essa super oportunidade de praticar o esporte, de fortalecer o vínculo, de permanecer aí unidas na causa feminina. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Eli. Importante demais, né, Léo? Muito importante, né? Um projeto... Pela atividade física, pela defesa pessoal, né? Exatamente. Por essa participação da mulher, muito importante, né? E essa interação no esporte também, né? Porque tem a prática do esporte também acima de tudo. Falando de esporte, vamos mudar agora, viu, João? Vamos falar do futebol feminino. Ontem à tarde teve a final do Campeonato Alagoano de Futebol Feminino entre UDA e Guarani de Paripueira. E a UDA conquistou mais um troféu do campeonato. Vamos ver então como foi. A final colocou frente a frente UDA, 11 vezes campeã estadual, e Guarani de Paripueira, em busca do título inédito. A União Desportiva Alagoana começou tentando mandar nas ações do jogo. Nessa falta, quase fez o primeiro, mas foi na falha impressionante da Maria Leandra que a Michelane avançou e não teve trabalho para fazer o gol. A defesa da UDA, que ainda não tinha sofrido gol na competição, também vacilou. Melhor para Maria Clara, que balançou a rede. Com o gol, o Guarani saiu mais para o jogo e chegava com mais perigo. O Andy chutou fraco e perdeu. Foi dar o Andy mais um chute, dessa vez com a goleira Graziele salvando. Quando a UDA conseguiu voltar ao ataque, Samila perdeu uma chance inacreditável. No segundo tempo, poucas chances de gol. A melhor foi do Guarani de Paripueira. Letícia não conseguiu aproveitar. A final terminou empatada. Sendo assim, decisão nos pênaltis. Foram 18 cobranças. As 5 primeiras foram 4 gols marcados para cada lado e 2 pênaltis perdidos. Cada um pegou um. A sequência, mais 4 cobranças para cada time. A goleira Graziele da UDA foi melhor, pegando mais 2 pênaltis. A União Desportiva Alagoana conquistou o 4º título seguido do Campeonato Alagoano. Papa títulos, né? Com certeza, né? Que belo trabalho a UDA faz, né? Um belo trabalho no futebol. A gente fala UDA, fala UDA. Exatamente. Tem isso aí. E a importância também é que conquista a vaga para a Série A3 do futebol brasileiro do ano que vem. E também tem que se destacar a revelação de jogadores. O trabalho que a UDA faz, não é somente títulos, tem também esse trabalho de revelar jogadores para o cenário nacional, né, Gilvan? Por falar de futebol feminino, vamos continuar falando de futebol feminino, que na última quarta-feira foram apresentadas oficialmente no auditório do estádio Rei Pelé as jogadoras convocadas para representar Alagoas na Copa Rainha Marta Nordeste. Aqui no estúdio, a gente fala e recebe a técnica Carla Santos, ela que vai ser a técnica da Seleção Alagoana de Futebol Feminino. Vamos conversar agora com a Carla, entender esse projeto. Carla, bom dia. Primeiro, que a gente quer conhecer a sua história no futebol feminino. Você foi jogadora e agora é treinadora. Isso. Fazem 4 anos que eu me dedico ao futebol feminino e hoje eu tenho a honra de ser convocada para ser a técnica da Seleção Alagoana de uma competição inédita que sai de cunho estadual para regional. E é isso que a gente estava falando ontem aqui. A gente fez um vivo sobre isso ontem, né? Falando sobre a importância de um torneio como esse, de um campeonato como esse. Porque, primeiro, você agrega o estado inteiro. Ou seja, nós temos aí a UDA decidindo com o Guarani, mas existem outras equipes, existem outras meninas do estado. Quer dizer, isso vislumbra para esse atleta, para essa atleta, uma possibilidade de chegar à seleção. Isso é muito legal, defender o estado, né? Com certeza. Eu já passei por várias representações do estado nas competições universitárias, juntamente com a UFAL, e eu sei realmente como é representar o estado. E é muito importante, porque o futebol ele agrega essa nuance também, né? Social, e fortalece e empodera essas meninas e jovens que querem ser jogadoras. Carla, essa seleção alagoana, ela vai ter uma formação também na comissão técnica somente feminina, é isso? Isso. Sou eu e mais duas colegas de trabalho, a Maria Juliana, minha auxiliar técnica, e a Carol Quirino, é a nossa preparadora física. E como foi essa convocação? Foi difícil? Como é que é? Quantas atletas foram convocadas?
Nós temos 20 atletas no elenco e 2 que estamos buscando convocar para entrar no elenco. Nós percorremos algumas regiões do estado e dentro desses jogos que se tornaram as seletivas, a gente conseguiu convocar algumas atletas destaques. Tem uma faixa etária, idade, como é que dentro dessas 20, como é que se distribui? Quanto à idade das atletas, a partir dos 14 elas poderiam já ser selecionadas. E dentro do elenco nós temos atletas de 14 a uns 35 anos. Como é que você espera encontrar esse nível? É uma seleção de cada estado, né? Tem alguns estados que estão um pouco mais avançados em relação a gente, outros nem tanto. Como é que você avalia? Como é que vai ser essa competição? Vai ser uma competição ótima. Em relação ao nível, a gente não sabe o que espera, mas sabe que vai ser realmente muito difícil, porque representar o estado é muito mais força e muito mais garra. Nós temos aqui a distribuição dos grupos. Sim. Né, da competição, da Copa. Está aqui a distribuição dos grupos da Copa Rainha Marta desse ano, a edição Nordeste, né? Não temos então os grupos, mas a Alagoas está em que grupos? São grupos de 3, né? São grupos de 3. Alagoas tem Rio Grande do Norte e Pernambuco como adversários. E como é que fica? Como é que é a próxima fase? Passam 2? Como é que fica? Se classifica uma de cada grupo e o segundo melhor colocado. E de cara já vai pegar Pernambuco, né? E de cara a gente estreia com Pernambuco. Você tem já analisado como é que vem essas seleções? Ou é uma surpresa, até porque é uma nova convocação, existe uma realidade em cada estado? Como é que você tem feito esse trabalho? Essas 2 semanas vai ser de muito estudo, de buscar quem vem representar as outras seleções, até para a gente se preparar melhor e entrosar realmente o nosso elenco. Porque seleção a gente tem as melhores, então sabemos que vamos representar de fato com muita maestria o estado de Alagoas. Carla, você também tem que trabalhar com atletas que estão estudando, né? Estão na escola, e também atletas que trabalham. Como é que é juntar todo mundo, principalmente para treinamento, né, Gilvan, para uma preparação? É uma organização difícil, mas a gente tenta encaixar os horários ao que dá, entendeu? Porque tem o futebol não é só o esporte em si, há uma vida por trás. Claro. Então a gente está sendo muito flexível, mas também quando a gente compromete, a gente arca com o compromisso. Então a gente está conseguindo reunir as meninas para continuar na preparação forte para chegar na semana da competição bem. A Alagoas tem sempre revelado grandes talentos, bons talentos, estão espalhados até pelo mundo, né? Antigamente você dizia aqui em Alagoas, aqui no Brasil, você tem jogadoras na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Nessa passeada que você deu no interior do estado, deu para ver que tem muita gente de valor, como é que foi? Eu sou suspeita a falar porque eu tenho uma geração muito boa que já joga comigo. E, sinceramente, essa geração 2010, 2011 é de muita promessa. Olha só. É de muita promessa. Você percebe, a gente vai perguntar nome, mas você percebe que tem pessoas, tem essas meninas que podem crescer no futebol, né? Sim, com certeza. Vai ser de grandes revelações. E nas posições, se eu atrapalhar um pouquinho você, e nas posições assim? Você tem mais atacante, você percebe que as meninas buscam mais ser atacantes, você tem zagueiras, volantes, como é que é essa distribuição? A gente tem muito mais meia do que atacante. É cheio de meia, é? Cheio de meia. Vai ter que povoar o meio de campo, viu, Léo? Com certeza. Por que meia, né? Jogar ali no 4-5-1, né? Deve ser devido a Marta, né? Devido a Marta, todo mundo com certeza, Marta, quer jogar com a camisa 10, né? Aquela construtora da jogada, ali, né? Chega vindo de trás, né? Carla, você que está no meio, assim, o que realmente, que a gente tem falado muito, mas o que representa a Marta, agora fugindo um pouquinho Copa Rainha Marta, para essas jogadoras? Referência. Eu acho que ela, por ser do estado, ela traz uma grande referência não só para as meninas mais novas, mas também como da minha geração. Porque nós só tínhamos ela.
É verdade. E hoje nós temos várias outras para nos espelharmos. Muito legal. A gente tem os grupos agora, viu? Agora sim, João. Dá uma análise. Olha aí, Carlos, dos grupos, então, já que Alagoas está aqui, né? Isso, grupo C, com Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. O grupo A tem Piauí, Paraíba, Ceará. No grupo B, Maranhão, Bahia, Sergipe. E aqui no C, Pernambuco, Alagoas e o Rio Grande do Norte. Lembrando que os 3 primeiros de cada grupo passam e o melhor segundo colocado para formar a semifinal. Carla, todos os jogos serão no Rei Pelé? Todos os jogos serão no Rei Pelé. Entrada franca, como é que é? Acredito eu que entrada franca. E a disputa vai ser boa, né? Porque tem boas seleções aí, né? Vai ser muito boa. É um novo formato que vem para ficar no calendário esportivo, né? Principalmente do feminino. Muito legal. A gente quer agradecer sua presença aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Boa sorte lá com as meninas, né? Tomara que tenham um bom desempenho, né? Com certeza. Sucesso no trabalho, então, à frente da seleção alagoana. Vamos torcer. E vamos com certeza. A competição, né? Isso, vamos acompanhar. Vamos acompanhar jogo a jogo, estaremos acompanhando e informando presentes aqui, com certeza. Sucesso, Carla. Muito obrigada. Obrigado, querida. E agora a rodada terminou ontem com um jogo. A gente está falando de Série B do Campeonato Brasileiro, né, Léo? Vamos dar uma olhada aqui, Léo. Falando aqui da Série B do Brasileiro, que ontem teve o fechamento, Giovana, de mais uma rodada, 33ª rodada. Ferroviária e Paysandu empataram 2-2 e a vida do Paysandu continua muito complicado. Você sabia que o Paysandu estava ganhando de 2-1 até um pouco perto do final? E fora de casa, né? Imagina o desespero da Ferroviária, né? Ferroviária querendo... em casa, recebeu o Paysandu. Então, assim, fechada a 33ª rodada. Foi jogo único. Vamos ver agora como é que ficou o desenho da classificação após o fechamento da rodada. Coritiba lidera, Chapecoense segundo, Criciúma terceiro e o Remo ali fechando com 54 pontos. Agora, olha só, João, Chapecoense, Criciúma, Remo, Novo Horizontino, a pontuação. Todos com 54 pontos, diferença ali no número de vitórias e também no saldo de gols. Mas essa briga vai ser muito interessante nessas rodadas finais da Série B. Times que vinham em ascensão, Goiás e Atlético, caíram bastante, hein? Caíram bastante. O Goiás foi durante muito tempo líder da competição. O Goiás caiu muito, muito. E o Atlético deu aquela arrancada, né? Depois e agora deu uma freada. Né? Isso, deu uma freada, mas ainda está na briga ali. O CRB, nono colocado com 48 pontos. Próximo adversário do CRB, no domingo, será o Atlético Goiás. Olha que jogo interessante. As duas equipes com 48 pontos, então será um duelo interessante domingo à tarde no estádio Rei Pelé. Zona do rebaixamento, está aqui Volta Redonda, Botafogo de São Paulo, Amazonas e Paysandu. Esses ainda brigando contra o rebaixamento. Eu costumo dizer aqui, cada vez que passa, que a vida do Paysandu é muito, muito delicada, faltando 5 jogos para o encerramento da Série B. Então está aí fechada a 33ª rodada, esse é o desenho de momento. Gilvan, acha que a briga aí é nessa primeira página ainda? Na primeira página ainda, matematicamente sim, né? O CRB está aqui no apartamento dele, no condomínio da Série B, o CRB está no apartamento dele aqui, né? A gente esperava mais nessa reta final do CRB. Mas eu acho que o CRB matematicamente ainda tem chance com o Atlético. Mas esse jogo agora, ele é importante demais. Muito importante. Para dar uma sobrevida, para saber, né? Porque um dos dois, quem ganhar, vai ficar com aspiração. Dependendo dos resultados, né? Porque dependendo dos resultados. O CRB está numa condição agora que não depende só dele, né? Não. Acabou. Não acima dele, você tem 8 clubes. Tem que ficar torcendo para esses clubes que eles não vençam, né? E tem isso, você calcula logo a diferença aqui do CRB para o primeiro, dentro do G4, que é o Remo, né? São 6 pontos, né? 6 pontos. São então, 6 pontos. São 2 vitórias, né? 2 vitórias. E torcer por tropeços dos adversários. Então, não só para quem está dentro do G4, mas quem está querendo entrar, né? Quem está batendo na porta ali. Porque o Novo Horizontino é um time que está brigando com esses times aí também, né? O Novo Horizontino, ele vai lá e sai, vai e sai. Aí na última rodada, será que é a rodada de ficar ou é a de sair? Nem senta para tomar um café, já quer ir embora. Já sai. Pô. E no CSA, hein? CSA, pois é, o CSA agora tem um novo capítulo. O técnico Igor Magalhães acionou o clube na Justiça do Trabalho e cobra mais de R$500 mil. O Ricardo Amaral traz detalhes sobre esse assunto. Já existia uma previsão de que o técnico Igor Magalhães daria entrada, sim, no processo judicial junto à sua defesa, justamente por causa de algumas pendências. Essas pendências lá atrás já haviam sido comunicadas. Inclusive, o treinador tinha falado sobre questão de atrasos no salário e através do processo que foi ajuizada nessa ação no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no dia 8 de outubro, mostra
que o treinador cobra a multa rescisória, por exemplo, de que não tinha sido paga e o clube não cumpriu o prazo previsto na CLT, no artigo 477, que dá ali um período de até 10 dias para que esse pagamento da multa rescisória seja feito. Além disso, tem também cobranças com relação a salários, a 13º, auxílio moradia, FGTS, tudo isso está nesse mesmo processo. A empresa que gerencia a carreira do treinador chegou a falar através de uma nota oficial de que o treinador e também a defesa tinham procurado o clube de forma amigável para tentar resolver todos esses problemas. Mas depois de 30 dias procurando, sem conseguir resolver o problema, eles decidiram sim acionar o clube judicialmente. O detalhe é que existe uma previsão de uma reunião de conciliação para o dia 4 de dezembro, mas como tem um pedido de urgência no processo, pode ser que essa reunião de conciliação seja antecipada a qualquer momento. Então essa é a movimentação, porque o técnico Igor Magalhães acionou o clube judicialmente e está correndo atrás aí de valores que giram em torno de R$580 mil. Com você. Pois é, né? Saber quem se realmente ele tem direito, tudo está na justiça, né? Eu vi muito torcedor dizendo assim, um cara veio aqui dizendo que a mulher chorou porque era muito bom, ele estava voltando para o CSA, ele sempre quis voltar. É um ponto. O outro ponto é essa questão, né? Se foi pago, se não foi pago, isso a justiça vai decidir, né? Isso, existe a questão do profissional e a questão legal também, não adianta, né, Léo? Isso, e agora é mais um trabalho aí para o jurídico do CSA sentar, né? Tentar essa mudança aí judicial e que seja resolvido o mais rápido possível, porque quem sofre, Gilvan, com essas coisas também é o clube e o torcedor. Claro, o Igor está ali nas razões deles, né, fazendo as cobranças, o CSA tem o direito da defesa, mas o torcedor aumenta ainda mais a preocupação a cada capítulo desse que vai sendo editado aí nesse final de temporada e num trabalho para o começo do ano que vem. O CSA tem uma coisa negativa, depois tem duas negativas. Não, tem uma coisa positiva e depois vem duas negativas. Aí se preocupa mais com... banho de água fria o tempo todinho, né? Exatamente. Então, estão preocupados nessa composição para o ano que vem, como é que vai ficar o elenco, das contratações. A questão da direção também, né? O cenário da direção do CSA tem tudo isso ainda para ser resolvido. Falando em alagoano, olha, a Federação Alagoana de Futebol realizou uma reunião com os clubes da Série A para discutir o calendário do Campeonato Alagoano e da Copa Alagoas do próximo ano. Aqui a gente vai voltar a falar com o Silas Emanuel, que tem todos os detalhes para a gente. O que é que ficou definido nessa reunião, hein, Silas? Você que sabe tudo. Olha, Gilvan, ficou definido bastante coisa, tá? Mais uma vez, bom dia para você, para o Léo também e para todo o estado de Alagoas. A primeira dela é que ano que vem é ano de Copa do Mundo, então assim como foi essa temporada, a tendência é que haja um encurtamento aí do calendário, claro, começando sempre pelos estaduais. Isso foi definido já há algum tempo, que os estaduais teriam que ter 11 datas, né? Mas como o alagoano ele já se inclui aí nesse processo e consegue ser executado de forma tranquila, no alagoano isso não foi tão incisivo, mas na Copa Alagoas teve mudança, tá? A Copa Alagoas saiu de 10 datas para 7, inclusive com as semifinais acontecendo apenas em jogos de ida. O que ficou definido também foi sobre como os clubes alagoanos serão selecionados para as competições nacionais. Primeira delas, por exemplo, a Copa do Brasil. Alagoas tem direito agora a 4 vagas e 3 delas serão destinadas e distribuídas, na verdade, para o primeiro, o segundo e o terceiro colocado do Campeonato Alagoano, ou seja, os 3 primeiros colocados do Alagoano estão garantidos direto na Copa do Brasil. Era costumeiro haver uma espécie de competição paralela, né? Uma espécie de seletiva entre o terceiro colocado do estadual e o campeão da Copa Alagoas para ver aí de quem era essa última vaga. Isso não existe mais. A FAF organizou com os clubes que essa 4ª vaga vai ser destinada ao campeão da Copa Alagoas, ou seja, 3 vagas para o estadual, uma vaga através da Copa Alagoas. Também ficou definido, Gilvan e Léo e amigos de casa, como vai ser destinado também as vagas para as equipes que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Serão 2 vagas para 2027 e elas ficarão destinadas também pelo estadual. O campeão e o vice-campeão do Campeonato Alagoano, ou seja, os finalistas do Campeonato Alagoano em 2026, herdarão automaticamente aí essas vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2027. Aí você pode me perguntar, mas Silas, e se o CRB for um dos finalistas? Porque o CRB é o único clube do estado hoje que tem uma vaga na divisão nacional assegurada
disputada, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, essa situação aí vai precisar ser vista, porque como as vagas são para o alagoano, tudo indica que o terceiro colocado do Campeonato Alagoano herde essa vaga caso o CRB esteja entre os finalistas. Participaram dessas reuniões, dessa reunião, melhor dizendo, todos os clubes que vão disputar a primeira divisão no ano que vem. Isso inclui também o Cruzeiro, né? A equipe que acabou de subir, né? Foi campeão aí no último final de semana e subiu para a Série A em 2026. E claro que para tudo isso ser homologado, tem que ser aprovado no arbitral, que deve acontecer agora em novembro, viu, amigos? Essas são as principais informações aí sobre essa mudança do calendário, tanto do futebol brasileiro como também do alagoano. É com vocês. Está aí, né? Todo o que é que se apresenta para o ano que vem, né, Léo? O Campeonato Alagoano vai valer muito, né? Continua valendo. São 3 vagas para a Copa do Brasil, né, Léo? Isso, pelo E as 2 da Série D, né? 2 da Série D, né? E a Copa Alagoas ficam com uma vaga para a Copa do Brasil, é isso? Isso. Se eu estiver errado, você... Porque acaba a seletiva, né? A seletiva, gente, que dava uma vaga. Graças a Deus acabou a seletiva. Não era uma coisa sem pé nem cabeça, né? Aí isso. Você dá uma vaga direto, né? Então, pelo formato agora, você coloca ali campeão, vice, terceiro colocado do estadual, Copa do Brasil, e o campeão da Copa Alagoas, Copa do Brasil. Por exemplo, o CRB é Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, no campeonato do ano que vem, o CRB estando entre os 4, ali vai saber quem é que vai estar na Série D do ano que vem, quem pode ter vaga na Série D. Isso. E vamos supor que o CSA e a ASA, ou os dois, subam para a Série C. Aí abre as novas vagas para a Série D. Isso. Né? Isso no ano eu estou falando de 2027. No ano que vem é isso. 3 vagas na Copa do Brasil no Campeonato Alagoano, uma vaga na Copa do Brasil na Copa Alagoas e 2 vagas para a Série D na competição principal, né? Pelo Campeonato Alagoano. Sim. Então, assim, esse é o desenho. Agora é esperar o Conselho Arbitral, reunião dos times, apresentar o regulamento de cada competição, aí sim aprovado, né, que praticamente já foi aprovado nessa reunião, então assim aprovado, aí você já sabe que aquele regulamento vai ser seguido e tem as divisões ali de cada competição para o ano de 2026. Tem os desafios das datas, mas eu acho que o Campeonato Alagoano já estava até adequado a esse tipo de datas, né? Isso, com início 11 de janeiro, né? Começa 11 de janeiro. Legal. Léo, a gente fala agora sobre a decisão, né? A decisão que nós falamos sobre a importância desse campeonato, né? Isso, pois é, a segunda divisão do Alagoano, o Cruzeiro de Arapiraca conquistou o campeonato e no ano que vem o time estrelado volta para a primeira divisão do campeonato alagoano. O clube tem no comando o Jaelson Marcelino, hoje considerado o rei do acesso no futebol alagoano. Ele está aqui com a gente, vamos conversar com o Jaelson Marcelino e entender, é realmente o rei do acesso, Jaelson? Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês, né? Estamos muito contentes por mais um título, né? Então, da segunda divisão. E agradecer a Deus por ter colocado o Cruzeiro na primeira divisão, né? O clube que teve um rebaixamento no ano passado e, graças a Deus, conseguimos o título e o Cruzeiro está de volta à primeira divisão. Jaelson, a gente sabe que você tem muitos acessos e tudo, conhece bem a competição, mas não é uma competição fácil, né, Jaelson? É verdade, a competição muito difícil, né? Até porque os jogos 3 horas da tarde, tudo isso aí, muito calor, então exige muito da parte física, né? Então o comprometimento dos atletas foi fundamental aqui, né? nessa trajetória. Acho que foi uma das competições mais difíceis que nós disputamos aí, foi esse ano, então muitas equipes de qualidade e graças a Deus a gente conseguiu esse título, né? Pegamos um adversário numa final muito difícil, que é o Guarani, uma equipe de muita qualidade, uma equipe muito bem treinada, uma equipe com investimento muito alto, mas graças a Deus a gente suportou muito bem os 2 jogos e garantiu, né, esse acesso, mais um acesso aí para a nossa carreira. Isso aí para mim é muito gratificante. Quero aqui agradecer o pessoal da diretoria, né, em nome do presidente do Anderson, todos que fazem parte do clube também, o seu Joel, o cara também que ajudou demais aqui, o próprio Bilu, então os caras que se doa demais aqui no clube, no dia a dia. Então a gente fica muito contente com o empenho e com a dedicação que todos tiveram aí nesse trajeto. Ô Jaelson, são quantos acessos, Jaelson? Quantas vezes você disputou a segunda divisão do Campeonato Alagoano e quantos times você colocou na primeira divisão? Então são 7 acessos, né? Foi um com o Coruripe, né? Quando eu encerrei a carreira em 2012. Em 2013 eu passei a ser auxiliar do Celso Teixeira.
nós conseguimos o acesso, né? Naquela época subiam 2, subiu a gente e o Santa Rita, e depois nós tivemos 6 acessos, né? Como treinador, né? Então, e a competição muito difícil, né? Só sobe um. Até 2013 subiam 2, e depois de 2016 para lá só subia 1, e a gente conseguiu mais 6 acessos, né? Isso como treinador. E como jogador também eu tenho mais 3 acessos, então são 10 acessos, né? Então é uma carreira vitoriosa, né? Graças a Deus, fico muito contente com isso e espero que a gente possa conseguir mais acesso, né? É uma competição muito difícil, a gente sempre trabalha para que a gente possa fazer sempre o melhor, independente da equipe que a gente esteja, né? Então, a gente está muito contente com o que a gente tem produzido, com o que a gente tem desenvolvido no futebol de Alagoas. Eu tenho 18 títulos aqui em Alagoas, né? Então, como jogador e como treinador, então eu sou um cara, né, que Deus tem me abençoado grandemente aí nessa trajetória. Sabe que não é fácil, é difícil, mas graças a Deus a gente tem feito bons trabalhos e conseguido nossos objetivos nas competições, né? Eu fico triste porque nesses acessos que nós disputamos, por 2 vezes não colocamos o time da minha cidade, né, que foi o Zumbi, na primeira divisão. Mas quem sabe um dia a gente possa colocar, até porque é um time que merece estar na primeira divisão. Legal. Jael, essa formação desse time, a formação dessa equipe, a escolha de jogadores que conheçam a competição, passa por aí? Isso é fundamental? Givar, porque a competição é sub-23, né? Então você tem que procurar os atletas que jogou no Alagoano. Nós tivemos uma base que veio lá do Penedense, né? Uns 6 ou 7 atletas, sub-23, e os jogadores acima da idade, né? Que foi o caso do Diogo, do Aurélio, do Afonso, do Ramos, que estava aqui, né? Que teve que ir embora para uma outra oportunidade. Depois nós trouxemos o Léo, o Alisson, né? O Aurélio, que foi para mim o melhor jogador da competição, né? Eu tenho o Aurélio como um exemplo de profissional, um cara que se dedica demais naquilo que faz. Nós tivemos o artilheiro da competição, que foi o Afonso, né? Então o Alisson também, que fez uma belíssima competição. E o Diogo, né? O Diogo nem se fala. Eu acho que o Diogo tem mais acesso do que eu aqui no campeonato de Alagoano, da 2ª divisão, né? Então são jogadores que conhecem muito o campeonato, né? Então a gente fica feliz com isso. E além disso, nós conseguimos conhecer outros jovens, né? No caso do Filinto, né? Que colocamos na lateral esquerda, no caso do próprio Estevão, que eu não conhecia, um baita de um jogador, o próprio Mateuzinho, que deu uma recuperada na sua carreira. Então a gente, o Wanderson, né? Um cara que, estou falando do pessoal que vinha jogando, né? Que é abaixo da idade, né? Então foi muito bom, essa competição foi muito boa. Os jogadores acima da idade, como os nomes que eu falei aqui, foram jogadores muito importantes, né? Jogadores que os mais jovens se espelham nele, né? Até porque o cara jogar... Às vezes o menino só viu o Afonso pela televisão, né? Ele não teve a oportunidade de jogar com ele. Então ele se sente muito à vontade, e o Afonso, tanto o Afonso como o Aurélio, como o Diogo, esses jogadores mais acima da idade, eles deram uma sustentabilidade muito grande para os demais jovens que tinha aqui no Cruzeiro. O Jael, você já está tratando 2026 com a direção do Cruzeiro? Segue no comando da equipe? Não, a gente vai conversar ainda, né? Não tem nada certo, até porque todo mundo está curtindo ainda, né? Cada um curtindo da sua forma. E a gente não teve ainda a oportunidade de conversar, mas a gente vai conversar, né? Se for legal para mim, para o clube também, com certeza a gente vai dar sequência no trabalho, né? Muito contente por trabalhar aqui. E eu fico feliz por fazer parte da história dos 2 clubes aqui de Arapiraca, né? Tanto o Asa como atleta e agora no Cruzeiro como treinador. Então, isso para mim é muito, muito feliz, muito gratificante. E o pessoal aqui tem um carinho muito grande por mim aqui em Arapiraca, e eu tenho um carinho por todos também. Então, a gente fica feliz por sempre estar fazendo história aqui no nosso estado. A gente Legal, quer agradecer, né? Agradecer também pelo gol de 2000, aquele gol ali, gol de fundo da Lagoa, no Rei Pelé. Gilmar, aquele gol ali. Ainda hoje você acorda e sonha, aquele né? gol é inesquecível, né, Gilmar? Ainda hoje a gente acorda e sonha, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Um abraço para você, Jael. Sucesso aí na profissão, viu? Obrigado, Jael. Sucesso.
Muito obrigado, Givan. Muito obrigado, Leonardo. Agradeço a todos vocês aí pela oportunidade e que Deus possa nos abençoar grandemente aí. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Legal, né, Givan? Pois é, Léo. Você já imaginou percorrer vários lugares do Brasil em cima de uma bicicleta? Pois é, vamos conhecer aqui um ciclista que está percorrendo pela segunda vez todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal. Vamos voltar a falar com a Eli, que está aqui com a gente, né? Porque além de percorrer lugares, ele ainda convida outros atletas amadores para pedalar, né? Em alguns desses percursos. É uma troca de experiência muito grande, né, Eli? Gilvan, tu não sabe, por onde o Léo passa, ele vai arrastando a galera com ele, viu? Aqui tem uma galera que veio com ele hoje para dar entrevista, inclusive, ele está aqui com a gente. Maceió é a 10ª capital que ele está chegando, percorrendo desde que começou essa aventura, né, Léo? Bom dia, conta pra gente, já é a segunda vez que você faz aí, percorre as principais capitais aqui do país, né? Isso mesmo, Eliana. Primeiramente, bom dia a você, bom dia a todo mundo que está ouvindo aí. Você falaste muito bem, é a segunda vez que eu estou revivendo essa experiência de pedalar por todo o território nacional, por todas as 27 capitais do Brasil. Agora eu estou fazendo de uma maneira diferente. Você começaste a entrevista falando uma palavra muito interessante, bonita, que é inclusão. A gente precisa incluir as pessoas, né, no ciclismo, na comunidade, enfim. E esse é o objetivo do Léo Pedalando pelo Mundo. Gosto muito de números, de recorde. Já fiz algumas travessias mundiais, bati alguns recordes. Mas o recorde dessa vez, nesse projeto, é me conectar, é incluir o maior número de pessoas possíveis no esporte. Esse circuito que você está agora, começou quando? Esse circuito começou lá em São Paulo, no dia 6 de setembro. Já tem aí mais ou menos mais de 40 dias que eu estou na estrada, vivenciando aí uma experiência magnífica. E você vai concluir no Rio Grande do Sul em dezembro, a previsão é essa, né? Isso, a gente faz de certa maneira um certo cronograma assim, mas eu tô igual fala aquela música, né, deixando a vida me levar. Mas a gente quer finalizar esse tour no final de dezembro, né? E, bom, é isso. A gente está em outubro, tem aí mais uns 2, 3 meses aí para viver experiências magníficas. Como eu falei, viu, Gilvan e Léo, Xará, seu que está lá no estúdio. A gente está aqui, o Léo trouxe realmente muita gente aqui para a gente conversar, bater aquele papo. E uma dessas pessoas é a Dona Maria, que ele me autorizou a chamá-la de nega, que é a mãe do Léo e que percorre junto com ele, né? E você vai dando esse suporte, esse apoio ao longo aí da caminhada, da pedalada, aliás, né, pelas estradas do Brasil. Isso, é isso aí mesmo. A gente começou em São Paulo e estamos aqui, eu dirigindo a van e ele pedalando, entra na van também por causa do tempo muito quente e estamos que vamos. E aí vocês vão parando, vão tendo apoio de amigos, de outros ciclistas, por onde vocês... A gente dorme na van, a gente acampa, a gente dorme na casa de amigo, igual o Alessandro deu apoio para nós e é assim. Até o final. E é vocês dois realmente na estrada? Nós dois na estrada. Vale a pena, né, conhecer o Brasil todo, né? Com certeza vale a pena. E aqui em Maceió, o Léo e a mãe dele encontraram o apoio do Luciano, que já se conheciam da outra vez que ele veio aqui. E dessa vez, quando você soube que o Léo estava chegando, você foi lá, né, com a galera? Então, eu estava num evento, no domingo, no evento ciclista, né? Foi quando ele falou com a gente, através das redes sociais, falando que estava chegando em Maceió, estava vindo de Aracaju. E aí foi aquela correria, a gente se encontrou no meio da estrada. E eu tive a honra dessa vez de recepcionar o Léo aqui, né, na nossa cidade. E a gente veio junto, né? A gente fez o percurso entrando aqui em Maceió, pedalando junto com alguns amigos. E ontem a gente conseguiu fazer um passeio com o Léo, que ele já tá indo para Recife. E eu pedi encarecidamente que o Léo ficasse mais um dia aqui com a gente. Ele atendeu o pedido. E ontem a gente se encontrou no Marco dos Corais. Fez um pedal a gente conseguiu bater, eu acredito, com mais de 100 ciclistas, mais ou menos isso. E a gente conseguiu fazer um pedal do Marco dos Corais até o Pontal. E o bacana é isso, viu, gente? Porque, Léo, onde você chega, você é um evento, né? Um acontecimento. 100 ciclistas só ontem lá no Marco dos Corais. E é muito imprevisível a sua rota, né? Você disse que ia ficar até ontem, mas já ficou mais um pouquinho. Sim, exatamente. Eu não estou nessa paranoia de seguir muito cronograma. Porque se a gente ficar muito bitolado em seguir cronograma, a gente acaba se frustrando. Então eu estou deixando Deus montar a minha rota, deixar as coisas acontecerem, as mágicas acontecerem. E ontem, igual o Luciano falou, estava
estava previsto para mim seguir viagem, mas ele pediu para que eu ficasse, porque a gente ia ter um encontro com a galera e trocar essa energia. E assim, não me arrependo nem um pouco de ter permanecido aqui mais um dia na cidade de Maceió. Rapidinho para a gente encerrar, todas essas aventuras o Léo está registrando num livro, que é o propósito dele, um livro. Mostra aí, Léo, para a gente o livro. E também tem um livro infantil, que é muito didático. Esse é o livro onde o Léo mostra o propósito dele. Olha só, a magia do caminho, que mostra como tudo começou. Rapidinho para encerrar. E esse aqui é um livro didático, interativo para a criançada, onde o Léo registra com informações, gravuras, figuras, os lugares por onde ele passa. As crianças podem aprender e interagir também. Léo, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia. A gente deseja muita sorte e muito mais pedal aí pela frente, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Rapidinho aqui, só para concluir, aqui não é propaganda não, viu, galera? De verdade, eu queria que de alguma maneira as pessoas que ainda não têm contato com a história do Léo pedalando pelo mundo tivessem contato, porque eu tenho certeza que vocês que tiveram contato com a minha história vão aprender alguma coisa, assim como eu aprendo diariamente. Então aqui não é fazendo propaganda do livro não. Se você tiver a oportunidade, vá na rede social, busque lá Léo Pedalando pelo Mundo, porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar com a minha história de vida. E muito obrigado pelo espaço. Valeu, Léo. E seja bem-vindo e volte mais vezes aqui em Alagoas, tá bom? É com vocês aí no estúdio. Valeu, Eli. Um abraço para você, né? Eliana, esse é o Forrest Gump do ciclismo, né? É o Forrest Gump do ciclismo. É, Forrest Gump do ciclismo, esse aí, com certeza. Valeu, Eli. Tá ficando por aqui, né, Léo? Ficando por aqui, Gil. Amanhã a gente volta com mais de esporte. Léo. A gente vai mais...